E aí pessoal, beleza? Aqui que tá falando é o Juca e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre Resident Evil Revelations na nossa saga de zerar todos os Resident Evil no ano, que já virou o ano. E eu terminei, eu acho que eu terminei esse jogo ano passado mesmo, 2025, mas eu não fiz o vídeo, não gravei o vídeo e eu esqueci de postar, né? Até porque o último vídeo foi uma merda, então eu tenho que regravar e falar um pouco desse vídeo. Outra coisa, galera, se você é novo e não conhece o estilo de vídeo desse canal, é basicamente um canal 100% real, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Eu edito minimamente os vídeos desse canal, né? Então eu edito minimamente porque eu quero ter o menos trabalho possível, já que eu não tenho muito tempo. Bom, vamos lá. O que eu achei de Resident Evil Revelations 2? Vou ser bem direto nesse vídeo, não vou enrolar muito e vou ser o mais sensato possível, tá? Bom, pra quem não sabe, eu tô numa saga de zerar todos os Resident Evil que eu consegui. Não zerei o 6, não zerei o 1, não zerei o 0 e nem zerei os clássicos, mas o resto todos eu joguei, tá? Porque eu não joguei aqueles lá, porque eu não gostei, porque eu não me adaptei ao estilo de jogo. Mas fora isso, eu fiquei até em dúvida se eu jogava os Revelations. Mas como eu joguei o Revelations 1, eu vou jogar o Revelations 2 também. E cara, olha, esse jogo, ele tem muita cara de Resident Evil, cara. É muito bom, esse jogo é muito bom mesmo. Eu acho esse jogo um pouco melhor do que o 5. Eu acho que tudo que aconteceu no Revelations 1 melhorou nesse jogo, no segundo jogo, porque tinha tudo pra ser ruim, né? O Revelations 1 foi ruim, não foi bom, mas esse daqui eu me diverti, eu gostei e eu recomendo todo mundo jogar. A atmosfera desse jogo é completamente diferente de vários outros Resident Evil. Eles tentaram trazer o horror de novo, tentaram trazer o terror de novo e deu muito certo. Enfim, bom, deu um pequeno corte, mas relaxa. Galera, eu recomendo muito esse jogo porque ele tem uma atmosfera incrivelmente diferente dos outros jogos que eu joguei. A atmosfera dele não é parecida com nenhum outro Resident Evil que eu joguei. Até então, né, ele me lembrou um pequeno deslumbre do que eles queriam fazer com o Resident Evil 7, né? Então, eu posso estar exagerando, pode ser coisa da minha cabeça, mas eles realmente tentaram trazer o horror, tentaram implementar uma história completamente diferente, uma atmosfera e cenário bem diferente do que a gente já está acostumado. E eu não consegui encontrar algo parecido com ele. Ele é realmente muito único e realmente ele traz um terror à tona. Eu acho que ele chega a parecer um pouco com The Evil Within em questão de atmosfera, porque é uma atmosfera mais suja, com mais sangue e vísceras do que os outros Resident Evil que a gente já está acostumado. Se bem que tem muitos outros assim nesse sentido, eu acho que o Resident Evil 2 tem um pouquinho disso, mas esse daqui realmente tem um estilo de cenário muito único que a gente não vai ver. Sobre a história dele, achei muito boa, achei bem envolvente, bem interessante. O modo como ela é contada não é ruim. Chega um momento da história que você percebe que você está jogando o passado e não o presente, né? Então tem essa analogia. Eu achei muito bom essa conexão que eles fizeram entre você estar jogando uma parte no passado, só que em nenhum momento você percebe que isso está te atrapalhando. Teve um certo momento que eu pensei que isso me atrapalhar, porque eu joguei dois episódios seguidos, refazendo o mesmo caminho que a Claire fez com a menina, junto com o outro cara, né? Eu tô esquecendo o nome dele agora. Mas eu refiz os mesmos passos dela, dois episódios seguidos. E isso acabou atrapalhando um pouco sobre a minha experiência, né? No caso, foram só essas duas partes. De resto, eu achei muito bom. Foi só realmente essas duas partes. O resto não repete muito, ou basicamente não repete, mas é bem legal. E basicamente a gente joga com 4 personagens, se eu não me engano. A gente joga com a Claire, joga com a menina que fica com ela, a gente joga com o cara e joga com a meninazinha pequena. Tem a DLC, né, da menina, só que eu acabei não gostando muito, então eu não joguei as DLCs por uma questão de escolha mesmo. Eu comecei, mas eu vi que a proposta era outra, então eu acabei não prosseguindo. O da menina deve seguir os mesmos passos, mas são bem curtinhas, são aí, acho que se não me engano, são 40 minutos cada gameplay da DLC. São 40 minutos de DLC de cada uma, mas eu preferi não continuar. Sobre os gráficos, muito bons, eu acho que são os melhores gráficos possíveis do PS3, eu acho que só não são o melhor
do que o do Resident Evil 6, talvez, porque eu realmente achei o gráfico muito bom desse jogo, muito melhor do que o do Revelations e muito melhor do que o do 5. O cabelo da Claire, muito bom, os gráficos, toda a história e todo o ambiente gráfico é muito legal. Sobre a gameplay, finalmente pude jogar com o mouse e teclado novamente, e isso, pra quem não sabe, é uma alegria, porque eu não consegui jogar com mouse e teclado nem ferrando o outro jogo, e é muito bom isso pela questão da gameplay. Na gameplay eu tenho alguns pontos a falar, porque eu não acho que ela é em si perfeita. Se eu fosse apontar algo que realmente me deixou com o pé atrás nesse jogo, foi a gameplay, então eu teria que apontar algo de ruim, seria a gameplay dele. E quais seriam essas coisas ruins da gameplay? Bom, a primeira coisa de todas, a primeira coisa, na verdade, de tudo, seria os botões de ação. Em todo jogo, a gente tem geralmente um botão de ação. Você abre a porta, é um botão de ação. Você pega o item, é um botão de ação. Você lê alguma coisa, é um botão de ação. Só que nesse jogo, você tem 2 botões de ações. E às vezes eles ficam um pouco confusos. Para você pegar um item, se eu não me engano, você precisa apertar o F. E para abrir uma porta, você precisa apertar o E. E para usar um item de cura, você precisa apertar o Q. Esse do item de cura eu acho até relevante, eu acho até de boa, é um item de cura, beleza. Agora, abrir a porta e pegar um item não serem o mesmo botão, eu não vi sentido e eu acabei me atrapalhando algumas vezes sim. Algumas vezes em que eu queria pegar um item e eu não podia porque eu apertei o botão errado. Ou às vezes eu queria abrir a porta e eu acabei confundindo o botão. Enfim, foi uma confusão doida. Eu até tô parando para pensar se dá para arrumar isso nas configurações, mas eu acho que não, porque ia dar conflito. Mas realmente de apontamento ruim seria isso. Outra coisa é o botão de correr. Em qualquer mundo de jogo, o botão de correr é o shift. Todo mundo sabe disso, corre no shift. Só que nesse jogo aqui, por algum motivo, colocaram o control para você correr. Você corre no control. É isso aí, cara, que estranho. Teve uma missão que eu simplesmente fiquei travado, porque na verdade não travei, mas eu tive que literalmente pausar o jogo e ir lá nas configurações do botão para saber onde é que eu corria, né? Então eu corria no control e aí eu consegui passar lá da fase. E sobre agachamento, você não agacha no control, é claro, já que ele é o botão de correr, você agacha no C. Mas eu acho que isso é normal, acho que eu já joguei outros jogos com o C. Sobre os inimigos, achei muito bons. Os inimigos, eles são variados, eles não repetem tanto, tem uma grande quantidade de mini bosses e cada inimigo tem a sua peculiaridade no jeito de matar. Eu acho que o modo em como eles são distribuídos e o modo em como a gente mata eles é o que deixa menos cansativo o jogo. É por isso que eu não gostei da DLC da menina, porque são vários inimigos geralmente repetitivos chegando ao mesmo tempo. E realmente é bem legal essa parte, porque são vários inimigos diferentes, não tem uma pobreza absurda de inimigos, e cada inimigo tem o seu modo muito único de matar, né? Então isso para mim foi muito interessante em relação à gameplay do jogo e à quantidade de inimigos. Se eu fosse apontar outra coisa negativa, seria a quantidade de bosses no jogo. Não tem muito boss, se eu não me engano tem 3 bosses no jogo inteiro. E eu acho que são 12 missões, ou são 6 missões, eu não lembro. O jeito em como os episódios são distribuídos são muito bons, não é igual a bagunça que foi no Revelations 1. Mas eu achei que teve uma pobreza de boss. As batalhas deles não são muito difíceis. A batalha contra o boss final eu não gostei, eu achei bem fraquinha mesmo. Tem um boss que eu achei a batalha dele muito melhor, que é o boss quando a gente tá na mansão, a gente vai para uma mansão no meio do jogo, meio pro final do jogo, e lá a gente enfrenta um boss em que ele consegue se multiplicar por 2. Essa batalha é muito legal, eu achei muito única e eu morri pra caramba nesse cara, porque realmente o cara não morria. Outra coisa, gente, a dificuldade desse jogo é difícil, tá? Eu diminuí a dificuldade, foi a primeira vez que eu fiz isso em toda essa sequência de jogos. Cara, realmente esse jogo é muito difícil. Se você não tiver um jeito certo, o melhor jeito pra matar os inimigos, tu vai morrer, fi. Tu não só vai morrer, tu vai ficar sem munição. Esse é o problema, porque às vezes eu travava em uma missão porque a munição acabava. Porque não é só tu atirar nos inimigos. Tem um inimigo que tu tem que
atirar nele e descobrir o ponto fraco dele. Geralmente a meninazinha, quando você troca pra ela já sabe onde é que tá o ponto fraco dele. Então você pode matar ele com 3 tiros no máximo. Mas tu não sabe, tu pode demorar com 10, 12 tiros pra matar o inimigo, com um pente de munição. Então realmente é um inimigo, são inimigos muito difíceis de lidar, são inimigos complexos e tem sub-bosses no jogo. Tem vezes que você pensa que você está enfrentando um boss, mas na verdade são sub-bosses que aparecem repetidas vezes. Eu acho que o jogo ele é muito bom, ele tem momentos de altos e baixos, ele é um jogo daquelas ondulações, né? E não é aquele jogo que aumenta muito, depois diminui bruscamente. Na verdade, ele é um jogo que você consegue manter essas ondas suaves, e às vezes tem momentos de tensão, às vezes tem momentos mais baixos, e é isso. Não achei a história dele confusa, achei a história dele muito boa. As revelações que ele nos mostrou tem conexões com o outro jogo, e o que não meio que... eu acho que eles só colocaram por colocar, porque ele literalmente aparece nos 2 últimos episódios. A gente passa os episódios inteiros tentando adivinhar o que está acontecendo naquela ilha. E isso é uma coisa muito legal, porque você quer jogar para saber o que está acontecendo. Essa curiosidade que coloca na gente é muito boa. E ele tem aquele gostinho de Resident Evil, que às vezes simplesmente para em um momento de tensão para continuar depois. Não só de Resident Evil, mas a Capcom em si, ela gosta muito de fazer isso em Devil May Cry, eu acho que em Street Fighter. Eles gostam muito desse tipo aí de narrativa, e eu achei que funcionou sim bastante. Sinceramente, ele não é um dos meus Resident Evil favoritos, mas ele, sem sombra de dúvidas, foi um jogo muito divertido. Eu me diverti muito nesse jogo, me diverti mais do que, mais do que o próprio Resident Evil 8, né? Ou mais do que o Resident Evil 3 até. Eu acho esse jogo melhor do que o Resident Evil 3 Remake, tá? Esse jogo aqui ele consegue ser melhor do que o Resident Evil 3 Remake. Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu acho que um 7,5 não seria justo. Mas eu acho que um 8 também não seria muito justo, porque o 8 seria o Resident Evil Village. Mas eu não concordo, eu acho que esse jogo não tá tão assim perto do Resident Evil Village para ser igual ou melhor, mas ele tá um pouquinho lá abaixo, mas ele tá muito à frente do Resident Evil, é exagero, mas ele tá à frente do Resident Evil 3 Remake e tá muito atrás de outros jogos como Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 7. Então eu daria uma nota de 7,75 para esse jogo. É um jogo muito justo, é um jogo muito divertido, é um jogo que eu joguei por diversão, por querer seguir a história, e é um jogo um pouquinho demorado sim. Eu acho que não é muito demorado, eu acho que eu zerei ele em 2 semanas, jogando cerca de 1 hora por dia, mas intercalando, não era todo dia que eu jogava ele, né? Mas enfim, eu gostei muito, recomendo que você jogue? Recomendo. Não vou dizer que eu não recomendo, eu recomendo muito que você jogue esse jogo. Ele é muito bom, a história dele é muito legal, a atmosfera dele é sensacional. Eu realmente gostei bastante desse jogo quando eu terminei ele, porque eu não me senti decepcionado igual foi o Resident Evil Revelations 2. Talvez eu tenha gostado muito desse jogo porque o Resident Evil Revelations 1 foi uma merda, então peguei esse jogo que foi realmente melhor. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu vou dar um tempo de Resident Evil, porque eu tô cansado da Capcom, tô cansado da RE Engine, e já deu de Resident Evil. Tô com gostinho já de comer muito Resident Evil, então vou parar e vou para outra franquia. E eu tô pensando em jogar todos os BioShock em sequência ou todos os Devil May Cry em sequência, porém eu já joguei muito o 5 e talvez eu enjoe, e o 4 também. Mas é isso, próximo vídeo vai ser eu analisando todos os Resident Evil e fazendo a minha tier list, beleza? Tamo junto, galera, e vejo vocês no próximo vídeo.